Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre Elon Musk. Sim, o X aí teve uma reviravolta na sua presidência, coincidentemente com um acontecimento de ontem, né, onde o Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, fez algumas postagens consideradas prejudiciais, vamos dizer assim, pela grande mídia. Eu não vi nada demais, eu acho que não tinha nada demais nas postagens, mas, enfim, o mundo hoje está muito cheio de mimimi e a gente vai entender essa notícia. Mas antes, não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, o Elon Musk perdeu a sua CEO, a mulher que controlava o X. O X, a plataforma de rede antes conhecida como Twitter, perdeu a sua CEO. E a gente teve ainda a notícia da Mortadela Lima, né, que com seu inglês espetacular, aliás, afinal de contas, ela não consegue traduzir o que está escrito na tela sem ficar com o laptop na mão. É uma situação muito constrangedora, né? A gente vê que ela decora a resposta em inglês, mas quando ela põe o laptop na mesa, ela fica completamente perdida. Mas vamos entender essa notícia e daqui a pouco a gente fala da Mortadela Lima. O Globo, né, o jornal que é o puxadinho do Lula, diz que há uma nova reviravolta no império de Elon Musk do X. O CEO do X deixa o cargo depois de 2 anos. A executiva Linda Yaccarina anunciou na tarde desta quarta-feira que está deixando o cargo de CEO do X, antigo Twitter, após 2 anos na função. A baixa inesperada é mais uma reviravolta no conglomerado que Elon Musk, que entrou e saiu do governo Trump em tempo recorde e vem enfrentando quedas nas vendas da fabricante de carros elétricos Tesla. É uma fase muito complicada do Elon Musk, mas isso não deve explicar a demissão, né, a saída da Linda Yaccarino. Depois de 2 anos, ele escreveu, depois de 2 anos incríveis, decidi deixar o cargo de CEO do X, quando Elon Musk e eu conversamos pela primeira vez sobre sua visão para o X. Eu soube que seria a oportunidade de uma vida para cumprir a missão extraordinária dessa empresa. Sou imensamente grata a ele por confiar em mim a responsabilidade de proteger a liberdade de expressão, reestruturar a empresa e transformar o X em um aplicativo para tudo, escreveu no próprio X. Ela assumiu o Twitter em 2023, depois de décadas de experiência no mercado publicitário, e o último cargo dela foi na publicidade da NBC Universal, que é uma rede de televisão americana. Uma das suas missões era tentar reverter a queda de anúncios do X em virtude das ofensivas da extrema-direita de Elon Musk. Aí a imprensa já começa a entrar nessa seara aí de esquerda e de direita, né? A executiva chegou na plataforma alguns meses depois de Musk comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. É uma cifra aí inimaginável. Demitir grande parte da equipe e alienar uma parte relevante da base de usuários e marcas como sua defesa do que chama liberdade de expressão irrestrita na rede social. O X hoje tinha uma liberdade de expressão, aliás, tem uma liberdade de expressão, mas não é irrestrita. É lógico que você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas algumas coisas que você pensa em fazer ou pode pensar em fazer pode ser contra a lei, né? Então, é isso que ele quer dizer aqui com liberdade de expressão. Pouco depois da Linda Yaccarino assumir, as notícias informavam que o X havia perdido mais da metade da sua receita publicitária e, recentemente, ela afirmou que 96% das grandes marcas haviam deixado o X. Por quê, gente? Por causa da cooptação da cultura woke, né, do pessoal de esquerda. Eles fizeram um trabalho contra o Elon Musk, porque vou considerar o Elon Musk um cara de extrema direita, e fizeram o trabalho para tirar todos os anúncios do X, mas o X está lá, firme e forte. Inclusive entre lá no X e assine o nosso canal, siga o nosso canal, que é o Te Politizei. Estamos também lá no X e precisamos de seguidores. O X ficou meio caidinho quando o Alexandre de Moraes, né, baniu o X aqui do Brasil, e a gente só conseguia acessar
através de VPN, depois eu larguei mão do X. Agora que eu estou voltando, se você puder me dar uma forcinha no X também, eu agradeço, né? Então isso vem acontecendo depois de reviravoltas da amizade do Donald Trump com o Elon Musk. Um começou a agredir o outro, mas enfim, essa não deve ter sido a motivação para pedir a saída da Linda Yaccarino, e ela realmente deve ter pedido demissão por outro motivo, né? Fato é que houve uma coincidência aí quando o X publicou ontem na sua rede social respostas do Grok. O Grok, que é a inteligência artificial do X, e eles falam que é a inteligência artificial do Elon Musk, e a imprensa marrom, a grande mídia, está dizendo que o Grok estava postando respostas antissemitas e elogiando o Adolfinho. Eu não vou falar o nome dele, eu posso até falar, mas tinha que ser num contexto histórico. Mas você sabe, né, o Adolfinho que tirou um monte de judeus aqui da face da terra, né? E não foi bem essa a história. Antes, vamos ouvir a Mortadela Lima falando com o seu inglês macarrônico, vamos dizer assim, sobre o que aconteceu no X. Gente, informação que chegou agora há pouco, um dia depois, ou horas, perdão, após o X, a inteligência artificial do X, ter assumido uma persona nazista e exaltado Adolf Hitler, Linda Yaccarino. Mentira, gente. Mentira é mentira. O X não exaltou ninguém, ele não assumiu persona nenhuma, ele só respondeu a comentários, e ele respondeu, eu vou falar para vocês, os comentários do jeito que ele achava que deveria ser respondível, mas ele não exaltou o Adolfinho. Vocês vão entender a notícia aí. Yaccarino, CEO do X, anunciou sua renúncia ao cargo. Eu trago para vocês aqui o que é que ela disse, comunicou na própria plataforma, né? Depois de 2 anos incríveis, eu decidi renunciar, né, ao cargo. Aí ela começa a ler o que está traduzido no laptop. Olha que constrangedor. Como é que você fica carregando um computador enquanto você está apresentando um programa? Imagina se o Silvio Santos fazia isso. De CEO do X. Quando Elon Musk e eu falamos sobre essa versão, essa visão, né, para a plataforma, para o X, eu sabia que seria a oportunidade da minha vida, né, para carregar aí essa missão extraordinária de resgatar ou refazer essa companhia, né? Ela disse ser imensamente grata a Elon Musk pela responsabilidade que ele deu a ela de proteger a liberdade de expressão e transformar o X, inclusive, dentro de um app. Ela diz aqui que está incrivelmente orgulhosa da equipe do X, que eles conseguiram o que ela chama de uma reviravolta nos negócios, né? Ela disse que os Ela fica dando aquela olhadinha, né, de canto de olho no laptop para ver a tradução. trabalhos começaram de maneira a priorizar a safety, a segurança dos usuários, especialmente crianças, e também resgatar a confiança dos publicitários, dos anunciantes, tá? Ela disse que o time dela trabalhou incansavelmente para poder incluir as notas das comunidades e muitas coisas. Ela disse que em breve vai ter o X-Money, né, novas coisas, e termina mencionando a X-AI, né, que foi o que deu um super problema ontem, na noite de ontem. Ela Deu um super problema porque o pessoal quis que desse um super problema. E eu não achei problema nenhum, não vi problema nenhum. O problema está na cabeça de quem entende e quer entender as coisas erradas, né? diz que o X é realmente uma praça para todas as vozes do mundo e o sinal mais poderoso que há hoje, né, de cultura. Ela disse que jamais teria alcançado tamanho sucesso sem o suporte dos usuários, dos parceiros de negócios e também deste time que trabalhava com ela. De novo, essa saída acontece e aí eu já chamo o Gabeira
horas depois, Gabeira, não sei se você conseguiu acompanhar isso, porque é de um grau de absurdo, da persona, da inteligência artificial. Eles ficam atribuindo persona, né, para a inteligência artificial. A inteligência artificial não é nada mais do que um aplicativo programado por nós, seres humanos programadores, para que responda da maneira que precisa ser respondida as coisas, né? Ou da maneira que eles querem e direcionam as respostas. E aí está um caso de querer controlar, né, a resposta da tal da inteligência artificial. Então a inteligência artificial tem um algoritmo que capta notícias e comportamentos e modos de falar e aprende com personagens históricos tudo aquilo que aconteceu. Então, no meio dessa sopa toda de letrinhas, a inteligência artificial tenta concatenar uma resposta para aquilo que foi dado, né? Mas a gente vê aí a imprensa procurando pelo em ovo e falando que a inteligência artificial exaltou o Adolfinho, que colocou estereótipos em judeus. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nos jornais nesta tarde, né? Deixa eu só mudar aqui a nossa tela. Vou mostrar para vocês aqui. Começa com o jornal A Foice de São Paulo, dizendo que o Grok IA do Elon Musk elogia, né? Elogia esse cara aqui. Não elogiou nada, gente. Não elogiou nada. Tem aqui na própria postagem, na própria reportagem, né? Eles falam, numa publicação que parecia celebrar mortes de crianças num acampamento nas recentes enchentes do Texas. Foi um acidente que aconteceu no Texas, onde choveu muito, teve uma enchente e infelizmente algumas crianças acabaram perdendo a vida lá nos Estados Unidos. Um usuário perguntou para o robô, para o Grok, qual é a figura histórica do século XX seria mais adequada para lidar com a postagem do Grok. Então ele mencionou o líder nazista. Qual foi a polêmica aí nesse caso? É que pessoas idiotas comemoraram a morte de crianças brancas e católicas, né? Então, perguntaram qual seria a personalidade do século XX mais adequada para lidar com essa postagem, né? Com o ódio. Daí o Grok respondeu, para lidar com esse ódio vil anti-brancos, Adolf Hitler, sem dúvida, ele identificaria o padrão e lidaria com isso de forma decisiva sempre. Essa foi a resposta do Grok. Agora, forma decisiva, você interpreta da maneira que você quiser. Fato é que o Adolf, ele exterminou uma raça inteira, os judeus, e ele está relacionando o ódio que essas pessoas colocaram na rede social de comemorar que criancinhas brancas e católicas morressem, ele está direcionando isso e comparando essas pessoas que direcionaram esse ódio a Adolf Hitler. Isso é uma comparação algorítmica, né, do algoritmo da inteligência artificial. E a imprensa idiota está dizendo que está elogiando Adolf Hitler. Eu não vi elogio nenhum, eu vi aí apenas uma comparação de um fato histórico para pessoas que exercem esse tipo de felicidade ao ver a morte de crianças, principalmente brancas e católicas, né? Então, é assim que eu enxergo essa notícia. Não é da maneira que a imprensa tá pintando, tá ligando isso à demissão da Linda Yaccarino. Eu não sei por quê. Aliás, eu sei, porque a imprensa é canalha, né? Na verdade. Aí ele escreveu assim, se denunciar radicais que comemoram a morte de crianças me torna, literalmente, o Adolfinho, então me dê um bigode. A verdade dói mais do que inundações. Ele está dizendo, olha gente, esse pessoal aí que incitou o ódio, que ficou feliz porque essas crianças perderam a vida, não passam nada mais, nada menos do que o Adolf. E se a verdade dói, me dê um bigode.
não exaltou, ele não falou que o Adolf era maravilhoso, que ele tinha que fazer isso mesmo, ele só estava relacionando essa felicidade dos imbecis que comemoraram a morte dessas crianças com esse personagem histórico que também matava pessoas, né? Então, é esse tipo de referência na imprensa que a gente vê hoje. E aqui nessa notícia também, da Carta Capital, diz que a inteligência artificial elogiou o Adolf e fez comentários antissemitas. Como eu já mostrei para vocês, não elogiou ninguém, não tem elogio nenhum, é apenas uma comparação. É apenas uma comparação, como se você estivesse lendo um livro. Se você lesse um livro e na hora você falasse, puxa vida, esse pessoal que comemorou a morte das crianças é comparado com um sujeito que é o pior sujeito da história, né? Então esse pessoal pode ser comparado ao Adolf. É isso que a inteligência artificial fez. Além de eles acusarem o Grok de estereótipos anti-brancos. O Grok diz que as pessoas, que os judeus, são pessoas que usam barba. Esse é o estereótipo dos judeus. E o que tem de mais nisso? O uso de barba pelos judeus ortodoxos é uma diretriz religiosa. O uso da barba e daquela costeleta enroladinha, né? Esse é o judeu ortodoxo. Esse é um estereótipo, porque os judeus ortodoxos realmente usam barba e tem aquele cabelo, usam kippar, né? Que é aquele chapeuzinho que cobre o cucuruto. Assim como a gente estereotipa os caipiras, que são pessoas que usam calça por cima da bota e que usam chapéu de palha para se proteger do sol porque eles trabalham na roça. Enfim, vira um estereótipo e não há crime nisso, não há nada demais em fazer esse tipo de comparação aqui. Então, a imprensa catando pelo e ovo, né, dizendo também aqui que a Turquia quer bloquear também a inteligência artificial porque ela lançou insultos. Eu não vi a inteligência artificial insultar ninguém e muito menos elogiar ou exaltar o Adolf, né? Então fica aí a narrativa da imprensa de esquerda sempre batendo na sua cabeça o que eles querem que você se direcione, assim como o Lula faz o tempo inteirinho, né? O pessoal de esquerda sempre quer regular, quer cobrar taxa, cobrar imposto. Para eles, a regulação e o controle é o ponto máximo do governo e da ideologia de esquerda. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque me ajuda muito o nosso trabalho e daqui a pouco a gente volta. Escrevam aqui nos comentários o que você acha disso que a inteligência artificial respondeu. Eu não vi nada demais, mas, enfim. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta, até já.